Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos construir aí a nossa classe de envio de e-mails. Bom, eu espero até que vocês já tenham feito a de vocês, afinal, vocês já sabem como construir classes e às vezes o mais difícil de início é você saber, conhecer qual componente utilizar, testar ele, ver se está tudo funcionando e abstrair a ideia. Isso a gente já fez na aula anterior. Então, eu já vou começar então a construir a nossa classe, ou seja, a minha versão da classe. Eu gosto de construir aqui dentro da pasta suporte. Você pode, obviamente, colocar onde você quiser. Então, aqui, botão direito, New Class, e-mail. Então, Finish. Está criada, então, a minha classe de e-mail. Já colocado aqui, obviamente, o namespace. Bom, uma classe de e-mail, ela pode ser pensada e escrita de diversas formas. E vou tentar ser o mais simplista aqui possível. E conforme o projeto for aumentando e a necessidade, a gente reescreve, ou seja, escreve mais métodos. No caso de uma classe de e-mail, que eu estou utilizando aí um componente, a biblioteca PHP e-mail de terceiros, eu não vou ter necessidade de estender essa classe aqui, ou seja, eu não preciso de classes filhas. Então, essa classe aqui ela pode ser uma classe final. Então, você pode colocar aqui, ó, opcionalmente, final no início aqui, ó, para evitar que ela seja reescrita, né? E dentro dessa classe, eu vou ter um construtor, que eu vou dar a inicialização ali do PHP Mail. E para a gente utilizar o PHP Mail, a primeira coisa que a gente precisa fazer é utilizar ele, né? Então aqui no nosso índice, a mesma coisa que a gente fez, eu vou utilizar simplesmente aqui, ó, o PHP Mail. Se você, por exemplo, for fazer um debug, utilizar aqui o exception, enfim, do PHP Mail, lembrando que mais informações está tudo na documentação, você utiliza essas outros use aqui, tá? Eu vou utilizar simplesmente por hora o PHP Mail aqui. Como eu falei, eu vou tentar ser o mais simplista possível. Então aqui no meu construtor, eu vou dar início à instância da classe. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui, mail, Ctrl C, vou vir aqui no meu construtor e tá aí a instância da classe. Só que para mim manipular essa instância e transportar aí de um método para outro, eu vou criar um atributo do tipo PHP mail, que vai ser privado. Então aqui, ó, private. Então vou colocar aqui, ó, PHP mail. E esse meu atributo, eu vou dar o nome aqui, ó, de mail. Pode ser e-mail, mailing, enfim, não importa, né, o nome que você dá aqui. E aí, no lugar aqui de e-mail, eu vou colocar, obviamente, deixa eu colocar aqui, ó, o diz. Então, vou colocar aqui e-mail, ele já coloca o diz aqui para mim. A partir desse momento, como eu coloquei aqui, né, a instância, e ele também é um atributo, eu posso ir transportando ele para os outros métodos. E aí, eu também posso fazer o seguinte, mail, acessar todos os métodos. Então, tem diversos métodos aqui, e vou utilizar somente alguns, mas é uma quantidade imensa de configuração que você pode fazer aí com o PHP Mail. Então, é uma biblioteca fantástica mesmo. Então, deixa eu voltar aqui e vou aqui, ó, no index e pegar as configurações iniciais que a gente precisa aqui, ó. Então, eu preciso primeiramente aqui ó, da porta, do usuário, coisas que a gente já viu. Então, vou copiar tudo isso aqui, ó, Ctrl C, e vou vir aqui e vou jogar no meu construtor. Então, vou vir aqui, ó, Ctrl V, deixa eu até aumentar a tela aqui. Vou tirar esses comentários, você pode deixar ou reescrever, né, obviamente, mas eu vou deixar bem limpo aqui, sem esses comentários. Então, tá feito aqui. Bom, então aqui, obviamente, que não é e-mail, a gente vai utilizar o nosso atributo, então vou substituir tudo isso aqui por diz e-mail. Então aqui, ó, Ctrl H, para selecionar aqui o diz e-mail, vou substituir por diz e-mail, replace all, e está aqui. Simplesmente estou reescrevendo, tá? Nada que a gente não tenha visto. Vou fechar aqui. Então, essas são as configurações iniciais que a gente precisa. Você também pode, opcionalmente, colocar diversas opções. Deixa eu colocar, por exemplo, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, por exemplo, o char7. Então, você pode definir, por exemplo, aqui, ó, o TF8, para evitar que você tenha algum problema aí, né, com a acentuação e com caracteres especiais aí quando você estiver enviando e-mail. Também vou colocar aqui, ó, o is HTML, então aqui ele é um booleano, vou colocar aqui true, true, e depois, se necessário, a gente coloca mais opções, mas você pode também estudar lá diversas opções para você compor aí a sua classe da melhor forma possível aí para o seu projeto. Feito isso, no meu construtor já tenho o que eu preciso para enviar aí
os e-mails, eu vou então criar os métodos. Por enquanto eu vou criar somente 2 métodos, e conforme a gente for avançando, o projeto for avançando e for havendo necessidade, a gente cria outros métodos. Então o primeiro método que eu vou criar aqui, eu vou dar o nome de criar mesmo, ou criar e-mail, enfim, dê o nome que você achar mais conveniente aí. Então esse meu método criar, ele vai de fato compor, né, o e-mail. Então aqui eu vou colocar o assunto, vou colocar aí o conteúdo e os destinatários, etc. Então aqui, como vai ter vários parâmetros aqui, eu vou aqui dar um Enter. E o primeiro parâmetro que eu vou colocar aqui do tipo string vai ser o assunto. Depois vou ter um parâmetro também string que vai ser o conteúdo, o corpo. Depois vou ter também um string destinatário, e-mail. E vou ter aqui o destinatário nome. Então é isso aqui que eu preciso no momento. Então um assunto, um conteúdo e um destinatário, ou seja, o e-mail do destinatário e o nome do destinatário. Aqui o tipo de retorno, eu vou colocar aqui o static, e aqui no corpo aqui da minha função, eu vou colocar aqueles parâmetros lá, né, que a gente já viu também. Por exemplo, o subject aqui, ó, o body. Então, a gente já viu aqui como faz, né, como é que tem que ser. Então aqui eu já vou adiantar, deixa eu até copiar aqui, ó. O meu assunto aqui então é o subject. Então tem ali subject, vai ser igual ao meu assunto. Tenho ali o meu body, ou seja, que vai ser aqui o meu conteúdo, ou seja, o corpo, conteúdo. Vou descer aqui a barra de rolagem. E tenho também o meu is HTML, que nada mais é do que conteúdo HTML, que vai ser o próprio conteúdo aqui. Aqui você pode colocar o alt também, né, o texto alternativo, somente HTML, mas normalmente ele cria com o body aqui, tá? Mas se você quiser deixar de forma explícita, né, você pode colocar também. Então eu tenho os meus destinatário e-mail e destinatário nome, que é então o nosso add address. Então perceba que primeiro aqui, ó, colocando aqui, ele pede primeiro aí o endereço e depois aqui o nome. Então dá um enter aqui, ele já colocou para a gente aqui. Só que ele colocou aqui para mim no caso invertido. Então deixa eu colocar aqui primeiro o e-mail e depois o nome. Então primeiro o e-mail, depois o nome e depois de definir o destinatário, basta eu vir aqui e dar um retorno. Então vou colocar return isso. Então return diz. Então está criado o meu método criar, um método bem simplista. E com esse método criado, basta a gente criar um método enviar. Obviamente, como eu falei, você poderia colocar aqui abaixo diretamente o send, né, para já enviar, ou seja, essa parte aqui, ó. Basta vir colocar o send, ele já enviaria o e-mail para ali. Mas eu gosto de deixar tudo bem separadinho. Então eu vou criar aqui mais um método. Então eu vou dar o nome dele aqui de enviar. E nesse meu enviar, eu vou ter aqui um string remetente e-mail e um string remetente nome. E vai ser do tipo bool. Ou seja, ou vai enviar o e-mail ou não vai enviar o e-mail. E remetente, obviamente, é quem está enviando. Bom, aqui eu vou colocar dentro de um bloco try. Aqui um bloco try. E aí, aqui dentro, eu vou colocar o nosso set from. Eu falei o nosso remetente, né? Voltando aqui, ó. Temos o nosso set from aqui, ó. Então eu venho aqui, deixa eu dar um enter aqui, ó. Set from, aqui ele inverteu novamente. Então primeiramente o e-mail e depois o nome. Então remetente, nome. E aí basta vir aqui e dar um send. E como aqui estamos retornando um booleano, bom, eu prefiro retornar um bool aqui, eu venho aqui e dou um retorno true. E aqui no catch, na exceção, obviamente eu já vou colocar aqui, ó, return false. E a minha exceção aqui eu vou armazenar ela, então ó, o meu EX vai ser igual aqui o nosso error info. Ou seja, basicamente que a gente pegou e copiou lá, né? Isso aqui. Ou seja, está pronto então a minha classe aí de envio de e-mail da forma mais simplificada, bom, que eu entendo nesse momento. Como eu falei, depois a gente amplia. Então, vou salvar ela aqui. E aí, para a gente utilizar ela em qualquer lugar que a gente queira, vou utilizar aqui no index, mas obviamente a gente vai utilizar em diversos outros locais. Então, vou apagar tudo aqui que eu não preciso.
E aí aqui, primeiramente, óbvio, use e-mail. Então vou chamar aqui a nossa classe dentro de um bloco try. A gente vê aí os as seções, né? Então, primeiramente, vou instanciar então o meu e-mail. Então venho aqui, e-mail igual new e-mail. Vem então método criar. Então, um assunto, eu vou colocar aqui então assunto do e-mail. O conteúdo, então conteúdo do e-mail. Vou até colocar uma tag HTML aqui para ver se ele vai de fato enviar um HTML, ou seja, uma tag HTML. Aqui, ó, negrito. Então, simples negrito aqui, só para a gente ver se ele vai enviar mesmo. Destinatário. Bom, aqui eu vou enviar para mim mesmo, então vou colocar aqui co@17.br e o nome eu vou colocar aqui Ronaldo Aires. E aí basta a gente então utilizar o nosso método enviar, e aí ele pede, né, o remetente, quem é que está enviando o e-mail. Então, primeiramente, vou colocar o meu mesmo aqui, né? E o nome eu vou colocar para diferenciar aqui, ó, 17. E aí, se deu tudo certo, não deu nenhum erro, eco e-mail enviado com sucesso. Caso dê algum erro, exibo o erro aqui, então eco. E aqui eu vou exibir apenas o get mensagem, mas você pode exibir tudo se você quiser, né? Então vou diminuir a nossa tela aqui, a gente vê e acompanhar aqui o que está acontecendo. Então vou salvar aqui, ó. Então ele me deu um erro aqui na linha 19, deixa eu ver aqui. 19, voltei lá, linha 19, e aí ele está dando erro aqui porque acabou colocando a barra que é automática no atributo aqui, mas eu vou tirar aqui, ó, vou salvar, e ele está ali tentando enviar o e-mail. Perceba que, ó, deu erro, SMTP não autenticado. E outra coisa, aproveitando aqui, ó, nas opções a gente tem como colocar também esses erros, tá? Ou seja, pegar primeiro em português. Então você pode vir aqui, ó, e-mail, e setar set language. Então tem aqui, ó, e o código aqui, ó, pt underline br. Tem vírgula aqui, salva. Perceba que ele já te dá ali os erros em português. Bom, obviamente que ele está me dando o erro de autenticação aqui, porque a senha aqui está incorreta. Mas eu vou colocar aqui a senha correta, Ctrl V, salvo aqui, estou com a senha correta, ele está lá, ó, tentando enviar. Então, e-mail enviado com sucesso. Os e-mails que são enviados para mim nesse endereço aqui da minha hospedagem, fiz uma configuração lá, ou seja, um encaminhamento de e-mail. Então, todos os e-mails que chegam para mim ali, e já vão direto para o meu Gmail, ou seja, ele encaminha sem fazer nenhuma cópia. Então, vou conferir lá se o e-mail chegou. Então, o e-mail chegou aqui corretamente. Então, perceba que, inclusive, com o texto em negrito aqui, ó, o texto que a gente colocou aqui, com tags HTML. E nesse conteúdo aqui, ó, saiba que vocês já podem, né, criar arquivos HTML totalmente formatados e colocar aqui no lugar de escrever um texto, por exemplo. Isso é totalmente possível e é muito utilizado, inclusive, né? Normalmente os e-mails que a gente recebe, principalmente os de marketing, são arquivos geralmente HTML bem formatados, bem estilizados. Então a gente consegue fazer isso aqui, ó, simplesmente colocando ele aqui no lugar do conteúdo. E a gente vê que o e-mail chegou aí corretamente, utilizando aí criptografia e a segurança da hospedagem. Ou seja, foi direto para a caixa de entrada e não caiu aí para a caixa de spam. Então, como eu falei, eu te encorajo a reescrever essa classe da sua forma, do seu jeito. Você só vai aprender a desenvolver suas próprias soluções fazendo você mesmo. E é por isso que eu te encorajo a desenvolver e pensar outras formas de como você faria, ou seja, como você reescreveria essa classe. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.